Obrigado, hein? Vida boa, né? Mas assim, começa, depois só piora. A tendência a piorar. Bom dia. Pronto aí? Meus... Gente, bom dia, né? Dando sequência aí, mais uma aula. E nós estamos tratando da Lei 9455 de 97, que fala sobre a lei de tortura. E ontem à noite, dando aula, eu fiz questão de relembrar os alunos do turno da manhã, dando, né, aquele exemplo que vocês me perguntaram aqui. Sequestro é tortura? Sequestro em si não. Ele pode ser uma causa de aumento de pena dentro da tortura. Aí depois veio a segunda pergunta. Acorrentar é tortura? Eu falei, só acorrentar? Não. Agora, se for acorrentar para obter informação, intenso movimento físico ou mental, é o quê? Tortura. Eu tive que lembrá-los. Por quê? Vocês fazem a pergunta se é tortura, não pensando na palavra que vocês falaram. Vocês pensam no si na frente. Assim, sequestro. Aí na hora que eu falo, não, não é tortura, mas se. Porque você não está pensando só no sequestro, está pensando no si. Então, fique claro aí, né, que a tortura, nós estamos encerrando, vamos encerrar hoje, né, nesse primeiro horário, que a tortura está definida no artigo 1º, inciso 1º, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para obter, a linha A, informação, confissão, declaração da vítima de terceiros. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, né, a outra a linha B, C, em decorrente de discriminação racial e religiosa. Aí veio a sexual. A sexual pode ser qualquer coisa, de menos tortura. Pode ser crime de racismo, pode ser crime de estupro, mas tortura não. Depois nós fomos para o inciso 2º, que é quem tem a guarda, poder, autoridade, que inclui até mesmo aquela pessoa que não tem um vínculo parentesco, aquela que assume aquela função, como diretor de escola, nós temos exemplo aqui, impõe intenso sofrimento físico ou mental para aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, se eu acorrentei para aplicar castigo pessoal, pode ser tortura. Certo? E por último, que incorre a mesma pena, aqueles mete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a ato não previsto em lei, a ato não legal. Tortura só se enquadrar nesses itens que nós dissemos aqui. Artigo 1º, inciso 1º, inciso 2º e parágrafo 1º. Certo? Aí nós vimos que para o mandante, e executor, a pena reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Vimos se é o omitente. Nós vamos ter uma detenção de 1 a 4 anos. E também falamos se da tortura resulta lesão grave ou gravíssima, nós temos a pena de reclusão de 4 a 10 anos. E se da tortura resulta a morte, nós teremos
a pena de 8 a 16 anos. E também falamos que a tortura seguida de morte é diferente do homicídio qualificado pela tortura. Porque aqui o dolo é de matar. Aqui a morte é culposa. Pois o dolo é torturar. Vimos também que nesses dois últimos casos nós temos a tortura qualificada. Tortura qualificada. A tortura é qualificada quando resulta morte, lesão grave ou gravíssima. E tortura qualificada é diferente de tortura com aumento de pena. Tortura com aumento de pena. Tortura com aumento de pena é nos casos quando a tortura é praticada por agente público, quando a tortura é praticada contra gestante, contra criança, adolescente. Aí não é bom colocar idoso só não, porque lá a lei não fala idoso, a lei fala maior de 60 anos. Contra o deficiente físico, mediante sequestro. Oi? Não, não. Aqui o que entra é o quê? É o deficiente o quê? Físico. Então presta atenção. Então nós pegamos, olha aqui. Vamos lá. Então nós já estudamos aí na lei de tortura que está na página 306. Nós temos aí o artigo 1º, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, alinear com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Já estudamos. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei, ou não resultante de medida legal. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, reclusão é de 8 a 16 anos. Aumenta-se a pena, não coloquei aqui. É importante, mas falamos na aula passada. A pena que se aumenta aqui, ela aumenta de 1/6 a 1/3. Tem que saber que tem questões que só cobra isso. Se o crime é cometido por agentes públicos, se o crime é cometido quando a criança, gestante, portador de deficiência, adolescentes ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante o quê?
sequestro. Beleza? Então, meus amigos, isto aqui é muito importante. E se vocês repararam, toda hora eu falo a mesma coisa. Eu repito várias vezes para o caboclo guardar. Porque na hora que você fala assim, pessoal, cansei de ouvir isso. Então nós estamos começando a andar do jeito que eu quero. Porque se você já cansou de ouvir, já está o quê? Gravado, memorizado. Você tem que começar a sonhar com isso. Quando você começa a sonhar, porque ou seja, quer dizer que o seu sono não está tão tranquilo assim, né? Porque o seu sono está trabalhando, porque você está fazendo muito aquela atividade, já começa a trabalhar. E é assim mesmo, quando você está estudando para concurso, é isso mesmo. Se você não está assim ainda, é porque você está no caminho errado. Porque você tem que começar, na hora que você pôr a cabeça no travesseiro, a matéria tem que começar a borbulhar. Se não está assim, é porque você não está estudando o suficiente. Com certeza. Com certeza. Agora, dando sequência, para a gente encerrar, aqui nós temos um ponto crucial. O condenado pela tortura tem automaticamente a perda da função cargo público. Esse é o maior medo de ser condenado pelo crime de tortura. Condenado pelo crime de tortura, automaticamente. O que eu quero dizer automaticamente? O juiz não precisa falar que decreta a prisão, que decreta a perda do cargo do funcionário público. Se condenou pela tortura, já está o quê? Automaticamente. É como se fosse o quê? Acoplada a decisão. Fala assim, ó, condeno fulano ao crime de tortura a 8 anos. Ponto. Perdeu a função pública. Que é diferente da regra de outros crimes. O Código Penal, em seu artigo 92, ele traz como efeito da condenação a possibilidade de perda do cargo público ao condenado por crime de abuso de poder, a pena igual ou superior a 1 ano. Então, se você é condenado por um crime por abuso de poder, você poderá, não é o que? Obrigatório. Aqui o juiz vai falar assim, ó, condeno a pena de 3 anos, em decorrência do fato cometido por esse agente, a sua permanência nos quadros da instituição é incompatível. Diante disso, decreto a perda da função e do cargo público. A regra é que o juiz tem que falar quando vai perder ou não, porque a pena poderá, não é o que? Obrigatório. A mesma coisa acontece na Lei 48, 98 de 65. Lei de abuso
de autoridade. Aqui, meus amigos, aqui inclui-se aqueles crimes, aqui inclui os crimes de funcionário público contra a administração. Então, se você é condenado por um crime de peculato, o juiz poderá também decretar a perda da função, mas ele tem que falar na sentença. Na tortura precisa falar? Por isso que eu falo que ela é o quê? Automática. Tranquilo? Na Lei 48/98, abuso de autoridade, traz também como pena alternativa ao juiz a perda da função pública. Então, na Lei 48, no Código Penal, a regra é a seguinte: a regra é que poderá, mas na tortura é o quê? Ela é o quê? Automática. Ela é automática. Beleza? Então, se cair na prova, o condenado pela tortura, o juiz poderá decretar a perda? Não. Perda é na regra geral. Na tortura, não tem escolha. Condenou o mandante, condenou o executor. Ele já está o quê? Fora dos quadros da administração. Aí vem a pergunta, né? Existe pena perpétua no Brasil? Existe pena de caráter perpétuo? Ah, não existe pena de caráter perpétuo, não existe penas cruéis, não existe pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, não existe pena de trabalhos forçados. Aí eu te pergunto, ele vai ficar sendo punido para sempre pelo crime de tortura? Ou seja, ele poderá voltar aos quadros da administração pública? Porque não existe pena de caráter o quê? Perpétuo. Então a lei fala, condenado pelo crime de tortura, condenado pelo crime de tortura, o funcionário público agente público terá automaticamente, já falamos, a perda do cargo. E ficará inabilitado pelo dobro da pena aplicada. O que eu quero dizer com isso? Cumprida a pena ou extinta a punibilidade,
O cidadão poderá fazer um novo concurso? Porque aí vem a pergunta, professor, na hora que ele é a lei, ele volta para o cargo dele? Não volta para o cargo dele, não. Ele perdeu o cargo. Se ele quiser voltar, ele vai ter que fazer um novo o quê? Concurso. Então, cumprida a pena ou extinta a punibilidade, o cidadão poderá fazer um novo concurso depois do dobro da pena aplicada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Se ele foi condenado a 4 anos, depois de cumprido a pena ou extinta a punibilidade, ele tem que esperar passar 8 anos para poder fazer o quê? Um novo concurso. Aí o nosso amigo pergunta se seria 12 anos. Não, porque cumprir a pena não quer ficar efetivamente os 4 anos. Porque nós temos critérios de remissão. Então, ou seja, eu posso ser condenado a 4 anos, mas eu não fico 4 anos em si. Eu cumpro o tempo fictício de 4 anos. Porque eu poderei abater dias trabalhando aí, remindo, que nós vamos ver que pode ser para o trabalho e pelo estudo. Então, extinguiu a punibilidade, eu tenho que ficar pelo dobro da pena. Então, não necessariamente é 8 mais 4. Você pode cumprir a pena em um menor o quê? Tempo. Aí, você depois de cumprir a pena, você tem que contar, nesse caso aqui, os 8 anos. Então, na prova, vem caindo assim. Condenado à tortura, perde o cargo e fica inabilitado por 1 ano. Fica inabilitado por 6 meses. Não. A lei não traz o tempo, o tempo exato que vai ficar inabilitado, não. Ele fala pelo dobro da pena. Então tem que saber qual é a pena dele. Se a pena dele é 5, é 10. Se a pena dele é 8, é 16. Se a pena dele é 10, é 20. Tranquilo? Não tem nada a ver. A progressão de regime não extingue a punibilidade. Progressão de regime é um sistema de cumprimento de pena. Quando termina, aí eu extingo. Progressão de regime não tem nada a ver. Porque senão seria muito fácil, né? Você está cumprindo assim, ó. Vamos dizer aqui, ó. Por que eu falo que esses 8 anos começa a contar a partir da extinção do cumprimento da pena? Porque isso não é fácil. Se você ficar lá cumprindo pena, não tem como você fazer outro concurso. Mas você está cumprindo pena, você ficar 10 anos lá dentro lá e contar os 10 anos, é como se não tivesse cumprido nada. Porque a ótica é ver se você vai voltar em sociedade e vai ficar o quê? Você for o quê? Ressocializado, que é a finalidade da LEP. Então, estar sob progressão é estar cumprindo pena. Esse que está em progressão, em regra, ele não pode votar, porque os direitos políticos deles estão aqui ainda, suspensos, porque ele ainda está cumprindo pena. Beleza? Ou seja, então guarde isso aqui, ó. Guarde aqui, ó. Guarde é o dobro da pena. Não é metade, não é o quádruplo, não é 6 meses, é o dobro da pena aplicada. Esse é o maior medo da tortura. É perder o quê? A função. Cutuca o nosso amigo aí que nós vamos contribuir para ele. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer, não encoste, firma. Porque a intenção aqui, e vocês vão ver, irão perceber, no mínimo 80% falando por baixo, vai passar na primeira fase. Então você não pode o quê? Vencer pelo cansaço.
Não. Se ele foi condenado, quantos anos ele foi condenado? Então ele tem que cumprir os 4, hein? Réu primário, aí sempre foi réu primário. Réu primário não vai diminuir os 4, não. É o que eu virei e falei com você, gente. Presta atenção. Se o cara é réu primário, se é menor de 21 anos, nós temos situações que vai balizar o juiz a aplicar a pena. Então, ele ser réu primário e já foi analisado antes de aplicar a pena. Eu não tenho um limite de 2 a 8 anos, na regra geral? Então, o juiz vai dar 2, vai dar 3, vai dar 4, vai dar 5. Ele vai analisar todas essas, o quê? Circunstâncias anteriores. Tá, que nem que eu falei, se eu tenho um caso de aumento de pena, se eu tenho um caso de diminuição de pena, se eu tenho atenuante, se eu tenho agravante, isso é analisado antes o quê? Da pena. Porque quando eu der a pena já está o quê? Concretizada. Fictício por quê? Quando eu falo que você vai ser condenado a 4 anos, você tem que cumprir 4 anos, não é? Mas você fica necessariamente 4 anos cumprindo pena? A extinção pode ser antes. Como pode ser antes? Se você trabalha 3 dias, o que acontece com sua pena? É como se não é como se você tivesse cumprido mais um. Então reduziu um. Então você não fica mais 4 anos. Já ficou o quê? Um dia a menos. Se você trabalhou mais 3 dias, e assim vai. Ah, se você estudou 12 horas. Então, a cada 3 dias você pode diminuir 2. Mas no total, se eu perguntar, ele cumpriu 4 anos. Porque na conta é 4 anos. Por quê? Eu tinha que cumprir 4. Só que como eu trabalhei, eu reduzo 1. Então, quando eu falo assim, cumpriu pena de quanto? Cumpriu 4 anos. Ele cumpriu 4 anos. Mas não é 4 anos reais. Que ele não ficou 4 anos dias a dias. Se ele teve dias remitos, ele vai ficar, por exemplo, aí 3 anos e 6 meses. Mas no cômputo, ele ficou 4 anos. Porque é como se a cada 3 dias ele trabalhou 4 ou 5. Porque ele pode remir 2 dias. 12 horas de estudo e 3 dias de trabalho, que nós vamos ver mais especificamente já estudando na LEP. Mas ele cumpriu o quê? 4 anos, porque a pena foi o quê? De 4 anos. Aí não, aí ele terá mais 8 anos, né? Não, porque eu falei com você, o dobro do prazo da pena aplicada. E essa pena aplicada é contada depois de extinta a punibilidade. Quando chega a punibilidade? Quando ele cumpre a pena. Que é o dobro. Então vamos dizer que ele foi condenado 4 anos, a pena acabou hoje, extinguiu hoje, eu conto 8 anos. Porque se eu contasse 4 lá. Mas, gente, presta atenção. Aqui, ó. Vocês estão querendo somar aqui. Quanto está condenando? 4. 4 mais 8, 12. O que eu acabei de falar. Ele fica necessariamente 4 anos para ter a pena extinguida? Se ele ficar 4 anos, se ele ficou 4 anos, aí eu conto 8. Se ele ficou 3 anos e 6 meses, eu vou contar 8 também. Por que pode ser 3 anos e 6 meses? Porque aqui eu posso contar dias de remissão. Então é como se ele cumpriu 4 anos. Mas ele não cumpriu 4 anos. Ele cumpriu 3 anos e 6 meses, porque a lei te dá benefício de diminuir. Mas para diminuir, você tem que fazer o que a lei o quê? Determina. Então é como se você tivesse o quê? Cumprido. Por isso que a lei fala o dobro do prazo depois de extinguido a punibilidade. A punibilidade extingue após o quê? O cumprimento ou até mesmo a prescrição do delito. Certo? Então, esse 8 anos é depois de extinta a punibilidade. Extinguiu a punibilidade, cumpriu a pena, aí eu conto o quê? Os 8 anos. Aí eu não sei se vai ser 12 no total, se vai ser 11, se vai ser 10, eu não sei. Eu tenho que saber quando extinguiu o quê? A punibilidade. Pode ser que no decorrer do cumprimento de pena a lei muda. Então tem outras coisas. A lei diminuiu a pena. Aí o advogado entra pedindo que a retroação da lei benéfica. Vocês não estudaram isso aí? Retroação da lei benéfica? Não estudaram ainda não no artigo 5º?
Se não tiver constitucional ainda não, então nós vamos estar no artigo 5º, que a lei penal não retroage, salvo para o quê? Então, vamos dizer, por exemplo, eu estou cumprindo pena, deu abolido os crimes daquela conduta, deixou de ser crime hoje. Todos estão presos cumprindo pena, serão o quê? O juiz, o advogado irá pedir o quê? A soltura dele, porque deixou de ser crime. Então nós temos a série de requisitos. Então eu não posso falar, se ele for condenado a 8 anos, pelo dobro da pena, 16. 16 mais 8, então nós temos aí o tempo que vai ficar aí impossibilitado, o tempo que terá para voltar. Eu não sei. Que primeiro eu tenho que saber quando o quê? Extinguiu. Depois que extinguiu, eu conto o quê? O dobro da pena. Mas para isso, né, vocês não têm que ficar preocupados com isso aqui, ó. O que vocês têm que ficar preocupado que ele ficará o quê? O dobro da pena. E o dobro da pena, para atingir o camarada, tem que ser depois que ele está solto. Na vida, o quê? Em sociedade, sem nenhuma restrição. Aí ele começa o quê? Porque mesmo em liberdade condicional, ele ainda não cumpriu a pena. Ele está cumprindo etapas da pena. E nós vamos estudar isso mais para frente. Tranquilo? Então, olha aí. Parágrafo 5º, página 306. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tem gente que, ao ler o dispositivo, parágrafo 5º, entende que ele ficará interditado e depois vai voltar. Ele não volta. Ele perdeu. Para voltar, é novo o quê? Vocês vão estudar no artigo 37 da Constituição, que para preencher um cargo em emprego público, só mediante concurso de provas ou provas e títulos. Então aquele perdeu, saiu. Interditado pelo dobro do prazo. Esse prazo conta depois o quê? Distinta a pena. Aí ele pode fazer um novo concurso. Mas não quer dizer também que ele vai poder pleitear qualquer vaga. Porque existem alguns concursos que, além de avaliar se o candidato consegue passar provas objetivas, psicológicas e tal, olha outros requisitos. Como vida em sociedade, né? Personalidade do agente. Aí ele poderá ser barrado em algum concurso em decorrência dessa o quê? Condenação. Beleza? Então marca, é o dobro. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável em suscetível de graça ou... E acrescenta aí o induto, que nós já vimos isso aí no início das aulas sobre o crime de tortura. Parágrafo 7º. Parágrafo 6º. O condenado por crime previstos nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então, o que ele está falando aí? Que o mandante e o executor começa a pena em regime fechado. Já o omitente é em regime aberto. Então, se cair na prova, todos os condenados pela lei de tortura, todos começam um regime fechado. Está errado, porque todos não. Só o mandante e porque o omitente não. Quando a lei fala o parágrafo 2º aqui, ele está se referindo ao
omitente. É só você voltar lá e dar uma lida. Porque o omitente a pena não é reclusão, a pena é de detenção. Observação importante. O início da pena é fechado. Costuma vir na prova, observação, costuma vir na prova regime integralmente fechado. Costuma vir na prova regime integralmente fechado. Está errado. É redação antiga da lei. A lei de tortura previa anteriormente o regime integralmente fechado. Aí veio a alteração da lei e passou o regime inicialmente. O regime deixa de ser integralmente. No entanto, se você digitar essa lei no Google, ela vai vir integralmente riscado e vai estar lá agora escrita a palavra inicialmente. Nesse momento, nós ficaremos só sobre isso. Depois, quando estivermos tratando de progressão dentro da lei de execução penal, aí nós vamos voltar e fazer um comentário sobre esse fato. Mas para a lei de tortura é só saber que o regime é o quê? Inicialmente. Não é o quê? Integralmente. Então, voltando aí. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é o caso do omitente, começará o regime inicialmente fechado. E para encerrarmos a lei de tortura, artigo 2º, para encerrarmos a lei de tortura, artigo 2º, nós temos aí o que se chama-se de princípio da extraterritorialidade. Na polícia militar tem sempre esse jargão, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos, né? Porque vocês de não estudar no artigo 37 não estudou, que o administrador rege-se pelo primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. Segundo, impessoalidade, não pode ver a pessoa, não pode beneficiar a pessoa. Né? Senão está indo contra os princípios da administração pública. E nós vimos também que é a corrupção passiva, o agente deixar de tomar as tomar atitudes corretas por pedido e influência de outrem. Não sei se vocês já esqueceram, né? Creio que não. O am...
Não, e o primeiro salário demora, viu? Não, o concurso outro acabou até hoje. Eu não sei se. Podemos. Aqui. Não, e vai chegar o cara ainda. O cara vai chegar e ainda vai deixar aí, hein? Pode. Então, depois aí dessa mensagem, né? Eu nunca vi se aluno de concurso tem tempo para estar em casa folgado. É aquilo, né? Se o cara tá folgado, descansando a mente, ele tá errado. Porque a mente, que nem eu disse no início da aula, tem que estar borbulhando de informação. Então, encerrando agora a lei de tortura, encerrando, nós temos aí o princípio da extraterritorialidade. A regra, só para vocês entenderem primeiro, a regra no direito brasileiro, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da territorialidade. O que é isso? O Brasil, faz lá a figura A, o Brasil julga os crimes que acontecem em seu território. A regra é essa. Regra no ordenamento jurídico brasileiro. A regra no ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da territorialidade. O que quer dizer isso? O Brasil julga os crimes no seu quê? País. No seu quê? Território. A exceção é o Brasil julgar o crime fora do território brasileiro.
A exceção é ele julgar o crime fora do território brasileiro. Como, por exemplo, um crime que acontece nos Estados Unidos, um crime que acontece na Alemanha, ou seja, no Japão. Quando isso acontece, eu falo que ele está aplicando o princípio da extraterritorialidade. Quando isso acontece, eu falo que ele está aplicando o princípio da extraterritorialidade. E um caso de aplicação do princípio da extraterritorialidade é o crime de tortura. Então, o camarada que é torturado fora do Brasil poderá ter a incidência da lei o quê? Brasileira. Se a vítima for o quê? Brasileira, ou o autor estiver sob jurisdição do Brasil. Então, nessas duas hipóteses, aplica-se o princípio o quê? Da extraterritorialidade. Quando vem as questões desse sentido, a questão vem assim: a tortura é julgada somente se acontecida dentro do território brasileiro. Está errado, porque eu tenho duas hipóteses da extraterritorialidade, que é julgar a tortura ocorrida fora do território brasileiro. E é isto que vem trazendo o artigo 2º da Lei de Tortura. Vamos lá? Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sobre jurisdição brasileira. O que eu quero dizer? Se você está em passeio lá nos Estados Unidos e é torturado lá, mesmo sendo fora, você é brasileiro? Vítima brasileira, é julgado no Brasil também. Agora vamos dizer que a vítima não é brasileira. O agente torturou e fugiu para o Brasil. Se o agente fugiu para o Brasil, está sob jurisdição brasileira, ele também será julgado no Brasil pelo crime de tortura ocorrido fora do território brasileiro. Também jurisdição brasileira. Então, olha aí. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sobre jurisdição brasileira. Como exemplo do nosso amigo aqui, nós temos os consulados, né, nos países do qual estão sob a jurisdição do país. Não pertence ao país, mas está sob o quê? Responsabilidade do país. Certo? Então a tortura, ela pode ser julgada se ocorrido o quê? Fora do país. Aplicando-se o princípio da extraterritorialidade. E aí, encerramos o quê? A lei de tortura. Viu? Meia página de lei. Esse tanto o quê? De informações. E agora, para concretizar, vamos aí aos exercícios. Exercício. Página 311. Questão 1. Quanto ao crime de tortura,
previsto na Lei 9555 de 97, pode-se afirmar que incorre na pena prevista para o crime de tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. É exatamente o parágrafo 1º da lei de tortura. Só que não adianta saber a certa, não. Tem que também saber por que as outras estão o quê? Errado. É assim que estuda. 9457. 9455. Talvez eu possa ter... Falei, né? Errei. Mas nós já escrevemos aí várias vezes. 9455 de 97. B. O cumprimento da pena deve ocorrer integralmente em regime fechado. Qual que é a palavra aí? O erro é integralmente, porque é inicialmente em regime fechado, salvo o omitente, que é em regime aberto. Viu o erro da B? C. Admite fiança nas hipóteses legais, porque o crime é... Não incorre na prática do crime de tortura aquele que se omite em face dessa prática, ainda que tenha o dever de evitá-los. O omitente responde? Então a resposta, o que está errado aí é o não. Ele incorre sim. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, certo? E a interdição para o seu exercício pelo prazo da pena aplicada. É pelo dobro da pena aplicada. Então o errado aí é a pena aplicada. Por isso que eu fico repetindo aqui, porque vocês vão ver que todos esses detalhes são incluídos o quê? No exercício. Oi? É isso mesmo. Você vai pegando, você vai ver que tudo que nós falamos vai cobrando, ou seja, de forma que é indireta. Olha lá, questão 2. Nos termos da Lei 9455 de 97, a pena é aumentada se o crime de tortura for cometido com abuso de autoridade, por agente público. É o primeiro, né? Quando é aumentada? Agente público, criança, deficiente, adolescente, gestante, mediante sequestro, maior de 60 anos. Beleza? Questão tranquila. 3. De acordo com a lei que define os crimes de tortura, analisa as informações a seguir. O crime de tortura é inafiançável, mas suscetível de graça ou anistia. É insuscetível. Então, um está errado. 2. O disposto nessa lei aplica-se apenas quando o crime é cometido no território nacional. Nós temos o princípio da extra, aplicado mesmo que o crime aconteça fora do território nacional, quando a vítima é brasileira ou o agente está sob jurisdição brasileira. Beleza? Então está errado. 3. Quanto ao crime de tortura, aumenta-se a pena se o crime for cometido contra adolescente ou mediante sequestro? Mediante sequestro, ou seja, é uma das hipóteses de aumento de pena. 4. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 5. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal. O exemplo, né, nós demos aqui até mesmo de acorrentar a pessoa, da mãe bater no filho, causando que um intenso sofrimento físico ou mental, é uma das modalidades de tortura. Certo. Questão 3, 4 e 5.
a linha D. Beleza? É assim que eu estou falando. Você vai ter a questão e o conteúdo. Vocês estão achando fácil porque estão acabando de ver a lei de tortura e fazendo o quê? O exercício, que é uma técnica de fixação. Agora vamos começar outras matérias, vai vir outras matérias, aí você deixa de ler a lei de tortura, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Por isso que o camarada não tem tempo para ficar em casa descansando. Qual o exercício? Não, já está no portal. Você já está atrasada. Tá lá, ué. Todo o material eu já mando para cá. E eles já vão o quê? Postando. Então vamos lá. Questão 5. Vamos pular aí. Questão 5. Com relação à Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O condenado por crime de tortura, em qualquer hipótese, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Qual que é o erro? Em qualquer hipótese, omitente o regime aberto. C. A pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. É uma causa de aumento de pena. D. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena que é aplicada. 6. A respeito da disciplina da Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa correta. Os crimes previstos na referida lei são suscetíveis de fiança, graça e anistia. São o quê? B. Há previsão na lei de causa de aumento de pena para o crime de tortura praticado por agentes públicos. Há previsão, né? Tá lá. A lei aumenta de 1/6 a 1/3. O primeiro item é o agente público. C. Se a prática da tortura resultar à morte, o agente responderá somente pelo homicídio simples. Ele responderá por homicídio. Se resultar à morte e for tortura, não é homicídio. É tortura seguida de morte, crime pré-doloso. Porque a tortura seguida de morte é diferente do homicídio qualificado. Lembra como é essa diferença? Tem que ficar atento. Então aí não é homicídio simples, é tortura seguida de morte. Aí nosso amigo falou aqui, pode chamar-se também de tortura qualificada, tortura pré-dolosa. Tá tudo certo. A tortura seguida de morte é uma tortura qualificada, é uma tortura o quê? Pré-dolosa, porque a morte é culposa. D. Não há previsão na referida lei da modalidade omissiva do crime de tortura. Há omissão? Não. Há previsão? Não. Aqui está falando que não há, então está errado. Há previsão. No entanto, o omitente responde detenção de 1 a 4 anos. O efeito da perda do cargo, função ou emprego público do agente público condenado pelo crime de tortura não é automático. É automático. Agora se eu falo. Ó, pra você ver aqui. Né? Porque a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com os detalhes. Eu disse que a condenação por tortura acarreta o quê? A perda do cargo, da função e do emprego público de forma o quê?
automática. Aí se eu perguntasse, qualquer cidadão condenado pela lei de tortura terá perda do cargo, função ou emprego público? Porque nem todo cidadão tem cargo, função e emprego público. Conseguiram perceber? A perda da função do cargo do emprego público, ela é automática para quem tem. Quem é funcionário público, no termo da lei que nós falamos aqui. Agora, o particular pode cometer tortura? Mas você não tem cargo, ele não vai perder. Ele vai ter a pena aplicada somente. Não vai ter o quê? Esse efeito aí. Quê? Ela não vai ter o quê? Não teremos essa perca. Beleza? Aí não, aí você fica interditado. A interdição é pelo dobro da pena o quê? Aplicado. Olha a questão 7. Dá uma na questão 7. Questão 7. A 7 eu já fiz? Então vamos fazer a 12, eu fiz? Então vamos encerrar fazendo a 4 e a 12. Né? A 4 e a 12, depois deixo um trabalho manual para vocês aí. A 4. Analise as assertivas a seguir. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Tortura ou não? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Tortura? Qual daquelas modalidades que se enquadra? É que a pergunta é assim, né? Eu pergunto, não é o cara só ler, ele não faz nenhum critério, ele não peneira, não. Ele não faz a peneira, não. Ele já responde. Você tem que passar pela baliza. Questões assim, você tem que passar pela baliza. Então aqui está aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Isso aqui está em quadro. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Um exemplo. Você tem o direito de ir e vir? Você tem o direito de ir e vir? Tem? Seu marido fala com você lá agora. Hoje, ou sua esposa, hoje você não sai de casa. Você vai só, hoje você não vai sair de casa não. Não vai sair de casa não. Você vai ficar comigo hoje. Eu estou de folga hoje, você vai ficar comigo o dia inteiro. Você não vai sair. Eu estou limitando o seu direito de ir e vir? Estou limitando? Estou limitando o direito de vir? Olha o que eu estou falando. Você viu só, você não vai sair de casa hoje não. Você vai ficar aqui, ó, plantada aqui hoje. Estou mandando. A lei deixa você sair? A lei fala que tem livre locomoção? Fala ou não? Então eu estou violando um direito seu? Isso é tortura? Pode ser mediante violência, você não vai sair não. Top seu braço, você não vai sair não, vai ficar aqui, ó, violento, não vai sair não. Isso é tortura? Aí a gente volta na mesma tecla. Sequestro é tortura? Você sequestra alguém sem usar violência? Cárcere privado é tortura? Acorrentar alguém é tortura? Porque vocês começam a pensar só na violência e esquece que quando eu comecei a aula de tortura, eu coloquei qual a diferença da tortura para abuso de autoridade e violência arbitrária, que nós estudamos. Todos têm violência, mas a tortura tem uma finalidade. Se eu estou falando que você não vai sair hoje porque eu quero ficar com você, eu estou fazendo isso para obter informação, confissão ou declaração da vítima ou de terceiros? Isso está sendo em razão para você praticar uma ação ou omissão de natureza criminosa? Isso está sendo em decorrência de discriminação racial ou religiosa? Então vencemos o inciso 1. Eu tenho a guarda, o poder, a autoridade sobre você. O marido tem guarda, autoridade e poder sobre a pessoa? Não. Guarda, poder, não. Cada um são iguais, são iguais.
No entanto, ambos têm o mesmo poder para cuidar do seu filho. A pessoa está presa ou sujeita a medida de segurança? Também não. Presa é quando você está preso. Você foi preso por cometer o quê? Um delito. Você foi preso por cometer um delito, mas você tem problemas mentais. Então, sujeita a medida de segurança. Então, esse caso que eu falei, você vai ficar aqui em casa aqui, não vai sair, tortura não é. Poderá configurar um cárcere privado. Mas tortura não é. Porque eu peneirei e não chegou na baliza, não parou. Né? Passou. Então não é o quê? Tortura. Então quando eu falo que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer ou já fazer o que a lei determina, está bem o quê? Amplo. Está dentro das especialidades que configuram o crime de tortura? Então não é tortura. Por isso que eu estou falando. Esse tipo de questão você tem que passar na peneira. Se não passar na peneira, vai errar. Se quer responder no tapa, o cara vai errar. Porque você faz o quê? Por eliminação. Se não caiu dentro daquelas condutas, não é tortura. Se caiu, não passou na peneira, é o quê? Tortura. Então, olha aqui. Vamos de novo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Violência e grave ameaça não é um dos itens para ter a tortura. Mas não é toda violência e grave ameaça que tem tortura. Informação é uma das modalidades. Tem várias. Inciso primeiro e parágrafo primeiro. Comecei a aula falando deles e estou terminando falando deles. Para vocês verem a importância deles. Então lá, constranger alguém mediante violência ou ameaça a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela manda. Está bem amplo. Se está bem amplo, posso ter vários crimes. Quê? Não. Quando eu provoco a ação ou omissão, eu vou torturar você para que você cometa um crime. Você cometa o crime. Eu estou provocando a sua ação, a sua ação. Quando eu estou colocando ela aqui em cárcere, a ação não é sua, a ação é minha. Então, provocar a ação ou omissão. Eu vou te torturar mediante violência ou grave ameaça para você, vítima, cometer um delito. Agora aqui não. Aqui é eu que estou cometendo um delito deixando você trancado. Deixar você trancado mediante violência ou grave ameaça não é tortura. É cárcere privado. Artigo 148 do Código Penal. Agora, se eu faço isso com a intenção de obter a informação, peguei uma mensagem no seu celular. No seu celular tem um recadinho lá. Oi, amorzinho. Bom dia, tal. Aí você vira e fala, hoje eu descubro quem é esse aí. Senta aí. Você não vai sair enquanto você não me falar. Então, já estou limitando o direito de vir. Vou te colocar em cárcere privado. Mas o que é tortura não é isso. A tortura vai ser o que eu vou fazer para saber aquela o quê? Informação. Tortura. Por isso que o particular pode cometer o quê? Tortura com aumento de pena, porque tem o quê? O cárcere privado tem um sequestro. Porque quando eu leio sequestro, a doutrina entende que está dentro dela o quê também? O quê? O cárcere privado. Que é mais o quê? Específico. Conseguiram perceber? 2. Então, 1 está errada. A 1 está errada. Tivesse parado aí. Com certeza absoluta. Vou até repetir essa pergunta. A pergunta do aluno é: se tiver só escrito constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, é tortura? Não. Para ser tortura, eu tenho que ter a finalidade. Vou bater na tecla de novo. Eu estou quase afundando a tecla. Tem que ter o quê? A finalidade. Qual que é a finalidade? Que essa violência ou grave ameaça tem que ser para obter informação, declaração ou confissão. Em decorrência de discriminação racial ou
para provocar a ação ou omissão de natureza. Essa violência tem que ser aquele que tem poder, agora autoridade, para aplicar um castigo pessoal, medida de caráter, o quê? Você viu que eu sempre tenho que complementar? Porque constranger alguém mediante violência ou ameaça pode ser o quê? Para praticar um ato libidinoso, crime de estupro. Se eu mudo a finalidade, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para te entregar o quê? Os objetos, crime de roubo. Se eu mudo a finalidade, eu mudo o delito. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça pode ser constrangimento ilegal do artigo 146, que na verdade, o que está aqui no inciso primeiro aqui, que é falso, é a redação do artigo 146 do Código Penal, que se chama-se constrangimento o quê? Ilegal. Agora, quando eu tenho uma finalidade específica no constrangimento ilegal, aí sim o crime muda. Uma palavra muda. Mas a tortura é só obter informação? Me perguntando você, a tortura é só para obter informação? Não, a pergunta é minha. Configura-se tortura somente constranger alguém mediante violência ou ameaça para obter informação? Ó, de novo. Nós estamos encerrando agora. De novo. Pegue aí o bizu. Tortura não é só obter informação. Essa, eu ainda falei dentro da aula, que todo mundo guarda que só torturar, porque é só isso que vê na televisão. O policial torturando o bandido. Para obter informação. Aí o cara acha que tortura só isso, não. A tortura é constranger alguém, mediante violência ou ameaça, para obter informação, declaração, confissão da vítima, em decorrência de ação, para provocação ou omissão de natureza criminosa, em decorrência de discriminação. Aquele que tem guarda, poder, autoridade, submete pessoa a intenso sofrimento físico ou mental, a fim de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. E também incorre na pena de tortura aquele que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a atos não previstos em lei. É a peneira, gente, constrangimento ilegal. É a peneira que você tem que passar. Agora, meus amigos, repórter é formado em direito? Repórter é formado em direito? Então, vira e mexe repórter. O repórter dá informações erradas com relação que a crime dentro da doutrina penal. O crime é de racismo, ele fala que é injúria. O crime é de injúria, ele fala que é de racismo. Lembra lá a questão do grafite, que foi chamado de macaquito? O repórter falou que ele foi submetido ao crime de racismo. Aquilo não é racismo, aquilo é injúria. Então você não pode acreditar que nem eu falo, homicídio qualificado, triqualificado. Não existe isso no direito penal. O homicídio é ou não é qualificado? Mas aí eles falam, né? Para dar o quê? A ênfase, né? Porque eu posso ter várias qualificadoras, mas o homicídio é qualificado. As qualificadoras, o restante vai ser utilizado a dosimetria da pena. Mas a técnica é o homicídio qualificado. Não é homicídio bi, tri, quá. Ou seja, direto, eles passam a mesma coisa. A sua moto some ali fora, você chega e fala assim, a moto foi roubada. A moto não foi roubada, porque para ser roubo tem que ter constrangimento, violência ou ameaça. A moto foi o quê? Furtada. Então, no dia a dia, falamos atecnicamente. Agora, para você saber se o Tim Lopes, né, foi torturado até a morte, eu tenho que saber o que aconteceu. Porque se a intenção do agente lá era matar o jornalista desde o início, empregando a tortura para servir de exemplo, não é muito bom. É o que eu disse aqui, é homicídio qualificado pela tortura, pena de 12 a 30 anos, e não tortura seguida de morte. Que a tortura seguida de morte, a morte é o quê? Pretendolosa. A morte é culposa. Então, se o agente lá queria já matar o repórter, tortura não foi. Foi um homicídio qualificado pela tortura. A tortura foi o meio que ele usou para matá-los. E todas as informações podem pegar aí o caderno de vocês,
Todas as informações estão aí anotadas, só que eu falo, é muita matéria para o camarada chegar e não ler o caderno dele em casa depois da aula. Ele tem que chegar e ler o quê? A matéria. E, por favor, quando você estiver fazendo a prova e perguntar se é lei de tortura, não fica pensando no achismo, não. Faz o que eu faço aqui com vocês. É tortura? Passa na peneira. Porque se você for só olhar e querer marcar no seu achismo, você vai errar sabendo a questão. Ah, tem violência. Aí eu te pergunto, ter violência é requisito essencial para ter a tortura? Não precisa nem ter violência, pode ser grave, ameaça. E tem que ter uma finalidade o quê? Específica. Beleza? Parei no inciso segundo? Já li o inciso segundo? Lá, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Constranger alguém com emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental em razão de discriminação religiosa é? Viu? Não é só a violência, tem que ter uma finalidade. Aqui colocou finalidade de discriminação racial. Se fosse discriminação sexual, não era tortura, porque a lei fala racial ou religiosa. Então está certo aí. Letra E, 2 e 3. Questão 12. Não entendi. Pede de novo. O nosso amigo está perguntando aqui. Essa pergunta foi boa. Ele perguntou: se tirar a palavra intenso, presta atenção. Ele virou e perguntou: se tirar a palavra intenso do inciso 2, aquele que tem poder, guarda ou autoridade, causar sofrimento físico ou mental para aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, está certo ou está errado? Foi questão que caiu na prova da Polícia Militar, foi dada como correta e depois foi anulada. Porque submeter pessoa a sofrimento físico ou mental é diferente de intenso. E foi o que eu disse para vocês, que o que diferencia o crime de maus tratos da tortura, desta modalidade, é a palavra o quê? Intenso. Se não for intenso, o crime deixa de ser tortura e passa a ser crime de maus tratos. Então, tem que ter a palavra o quê? Intenso. Intenso é requisito para que tenha tortura nessa modalidade. Agora eu falo também, corrigir o filho não é errado, tem que dar umas palmadas, tem que bater mesmo, o filho tem que, né, na vara. Só que não é espancar. Porque o camarada fala assim, não pode, tá que nem hoje, né, fala assim, tudo é Maria da Penha, não é tudo é Maria da Penha não. Tem que também passar na peneira para saber se é Maria da Penha. Eu dou vários casos que não cai da Lei Maria da Penha. Vários exemplos. Ou seja, que a tortura fala aplicar castigo pessoal ou medida preventivo. Aí o cara fala, não pode corrigir o filho. Não, pode. Você pode, né, bater, ué. E eu sou a favor das palmadas. Só não pode ser intenso. Não pode fazer que nem meu pai fazia, né? Meu pai quebrar os cabos de vassoura em casa, quando meu pai batia na gente, acabava o estoque de vassoura. Era vassoura, era roda, era tudo. Né? E ainda para aproveitar, ainda quebrava em 2 pedaços. A primeira quebrava na metade e a segunda no outro pedaço. Né? O sobrinho também tem cara que dá uma surra desse jeito. Os caras mais antigos eram assim, porque a época de correção deles era desse jeito, era, né? Então hoje, né, falou assim, não pode, você pode corrigir, dar umas palmadas, mas não precisa deixar o cara todo, né, quebrado, não, hein?
Então, olha aí, questão 12, para a gente encerrar aí a lei de tortura. E vamos começar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 12. Em relação aos crimes de tortura, é correto afirmar: 1. Constranger alguém mediante o uso de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação. A informação é uma. 2. É praticado contra alguém submetido a medida de segurança, causando sofrimento físico ou mental, pelo emprego de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. É o parágrafo primeiro. Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, ou seja, pode ser tanto pessoa presa ou aquela que está sob o quê? Medida de segurança. E esse parágrafo primeiro é o que eu falo que as pessoas mais esquecem, porque eles só lembram da informação. Tá certo. É praticado contra alguém se está sob medida de segurança, pratica ato não previsto em lei, tortura. 3. Caso cause lesão grave ou gravíssima, a pena será de 5 a 15. Lesão grave, a pena de 4 a 10. 4. Quando cometido por agente público, não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. Errado. Acarretará, é automática. 5. É afiançável, suscetível de graça, anistia, indulto. Está errado. O crime é o quê? Inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Questão correta, C, 1 e 2. 1 e 2. Então, meus amigos, encerramos aí mais um tópico do cronograma da gente, que é a lei de tortura, e na próxima